Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Ousadia na humanidade de Cristo. Acompanhem comigo o que encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19. Esta é uma promessa e também um conselho fantástico que o Senhor nos dá a partir de uma premissa simples. Vejamos. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que a prometeu. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos agora algo que a mim me parece realmente fantástico, quando você entende isso à luz de um Deus que disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É normal qualquer um de nós termos dificuldades ao olhar para as nossas feridas, ao olhar para os nossos pecados e nós nos diminuirmos. A grande diferença entre cristãos e não cristãos hoje, de fato, não é o que você pode ou não pode fazer. A questão é como você entende o que pode ou não pode fazer. De um lado, os cursos de autoajuda te dizem: olhe para dentro de você, você pode, fazendo de você uma espécie de super-homem que deve olhar para dentro de si mesmo. Do outro lado, um Deus que nos convida a olhar para fora de nós mesmos e encontrar fora de nós a solução. Essa é a poderosa diferença. De um lado, você aceitar a premissa bíblica que diz que, de fato, o homem de si mesmo nada pode fazer, mas ao mesmo tempo entender que tudo posso naquele que me fortalece. A diferença finalmente não é apenas o que você faz, a diferença é quem você tem. Onde se baseia a sua força? Sua força se baseia no interior, olhando para dentro de si mesmo ou olhando para fora de ti? Os judeus, os hebreus do passado que morreram picados pela serpente, cometeram um erro. Olhavam para si mesmos, olhavam para as feridas das serpentes. Foram mordidos no calcanhar e para o calcanhar olhavam. Mas aqueles que olhavam para fora de si mesmos, olhando aquela serpente que foi pendurada num madeiro, numa cruz, ali olhando aquele que morreria por nós como o pior dos pecadores, todos estes foram curados. Com ousadia, nós somos convidados aqui, no versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Que ousadia seria essa? Veja o livro de Esther, o que nos apresenta. Livro de Esther apresenta uma sugestão interessante sobre a história dela. Esther 4, a partir do versículo 14.
Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? A palavra de Deus ensina que aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Chega um momento então que você agora começa a ter medo de falar a verdade. Como Esther, que foi convidada por Mardoqueu para entrar à presença do rei, interceder pelo povo, havia um decreto de morte agora sobre o povo, e ela tinha medo de chegar até o rei, porque a lei dizia que não poderia se ir até o rei sem ter sido convidado. A morte era a sentença para quem ia até o rei sem ter sido convidado. Ela então diz, eu não fui convidada e nesses últimos 30 dias não cheguei à presença do rei. E então vem a sentença de Mardoqueu. Não imagines tu que se você estiver simplesmente sentindo-se segura por ser parte do povo de Deus, tu não perecerás. E aí diz, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento virá de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Aquele que tentar salvar sua vida, perdê-la. Vivemos um tempo difícil, onde não é fácil falar da palavra de Deus. Não é fácil acusar a besta, daquilo que ela tem feito. Não é fácil mostrar os pecados da casa de Israel. Mas nós somos chamados a falar. Porque se nós nos calarmos, a salvação para os judeus, para os cristãos, virá de outro lugar. Mas tu e tua casa perecerás. E aí Esther então, e é dito um pouco antes ainda, diz, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Você já parou para pensar que você foi criado por Deus, que você veio ao mundo exatamente no tempo em que deveria vir? Muitas pessoas hoje olham, cristãos da verdade presente, olham para esse futuro que se apresenta diante de nós nebuloso, triste, perigoso. Nós vemos o cerco se fechando, nós estamos vendo aquilo que os profetas queriam ter visto e quem sabe nós agora poderíamos dizer, como quem sabe o coração de Esther agora dizia, será que eu terei realmente que enfrentar tudo isso? Olhando para tudo que está à nossa volta hoje, o cerco se fechando, a besta se fortalecendo, que certamente criará problemas, culminando finalmente num decreto de morte contra nós, nós poderíamos olhar para este tempo e dizer, por que eu nasci neste tempo? Eu não gostaria de ter nascido nesse tempo, eu preferiria ter nascido antes, quando nada disso seria enfrentado pelo povo de Deus, pelos servos de Deus nessa terra. Mas a promessa de Deus é a mesma daquela que veio para Esther através de Mardoqueu, este homem de Deus. Tu não sabes que exatamente para este tempo vieste ao mundo? Este é o propósito de Deus na tua vida? Honrar e glorificar o nome dele e com ousadia fazer algo que nenhum cristão do passado pôde fazer? Repito, com ousadia fazer o que a nenhum cristão, a nenhum profeta, a nenhum servo de Deus foi dado o privilégio de ter, nem a Elias, nem a Enoque, nem a João Batista, nem a Daniel, a nenhum deles foi dado o privilégio que te é dado ter nesta época presente. Já vamos ver o que seria isto. Então, disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. É hora, meus amados irmãos e irmãs, de nos juntarmos. Vivemos uma época em que várias doutrinas erradas voam daqui para lá. E nós somos convidados nesse tempo a nos unirmos. Assim como Esther, que representa ali a verdadeira igreja de Deus. É preciso nos unirmos. Mas é preciso nos unirmos na verdade. É preciso nos unirmos com ousadia. E é preciso nos unirmos dizendo a cada um de nós, irei ter com o rei, e se perecer, pereço. É preciso estar disposto a dar a vida para fazer algo que aparentemente é impossível ao ser humano.
algo que sempre foi impossível ao ser humano. Mas é preciso com ousadia, pois chegou este tempo. Você, exatamente você que me escuta neste momento, seja homem ou mulher, você precisa entender que está no mundo exatamente no momento em que deveria estar. E o privilégio que você tem de gritar a plenos pulmões hoje: irei ter com o rei, e se perecer, pereço. O que significa esse irei ter com o rei, e se perecer, pereço? Nos dias de hoje, com Esther foi que ela simplesmente vai ao rei, o rei alcança-lhe o cetro da graça, diz o texto, e ela pode estar na presença do rei. Agora, aceita pelo rei, cetro da graça. Mostra ali uma simbologia fantástica. Vá até Cristo, e ele sim te oferecerá o cetro de graça, favor imerecido. Esther não merecia estar ali, nós não merecemos estar na presença do nosso rei, mas Cristo intercede, alcançando-nos o cetro da graça como um favor imerecido. Sim, eu sei que tu não mereces estar aqui, sei disso, mas eu te ofereço a minha graça, o meu favor imerecido, para que estejas aqui conosco, diante de mim e diante de meu Pai que está nos céus. Amados irmãos, voltem para Hebreus 10, versículo 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Por favor, preste atenção nisso. Por que você acha que o inimigo hoje está batalhando tanto para eliminar a realidade de que Cristo veio em humanidade, como um ser humano como nós? Por que você acha que o inimigo está se esforçando tanto por fazer da humanidade de Cristo uma humanidade meio divina, uma humanidade que não é exatamente uma humanidade como a nossa? Por favor, quando você entender o privilégio que Deus dá na carne de Jesus, uma carne exatamente igual à nossa, na humanidade de Jesus, podemos ter ousadia para fazer o que nenhum profeta nesta terra fez, o que nenhum ser humano que serviu a Deus até hoje fez. Quando você entender isso, você entenderá por que o diabo está atacando tão violentamente essa doutrina e por que é a doutrina do anticristo aquela que nega que Cristo veio em carne. Por favor, acompanhe comigo com atenção o que encontramos em Apocalipse, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Apocalipse 3, versículos 7 e 8. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A melhor igreja que já apareceu na face desta terra, Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja do amor entre irmãos, a igreja do amor entre irmãos que vem diretamente do trono do Pai. Esta igreja apresenta uma realidade simples. Ela é baseada, ela nasce numa época em que Deus põe diante de ti uma porta que ninguém pode fechar, uma porta aberta por Ele mesmo. Uma porta aberta por Ele mesmo. Mas a pergunta que você deve fazer é: quando esta porta foi aberta? Esta porta foi aberta apenas no nosso tempo. Esta porta foi aberta para receber eu e você. Esta porta não esteve aberta no tempo de Elias. Esta porta não esteve aberta no tempo de Enoque. Esta porta não esteve aberta no tempo de Paulo. Paulo diz que foi levado até o terceiro céu, até o paraíso. Foi o máximo onde a humanidade pôde chegar até aquela época. Mas chega um tempo em que Cristo, pela sua carne, pela sua humanidade, como um ser humano, atravessa esta porta e adentra ao Santíssimo,
a um local único que ninguém pôde chegar até então. E quando ele entra naquela porta, quando ele adentra pelo Santíssimo, que era proibido, não poderia nenhum ser humano chegar, não poderia ninguém chegar a não ser os anjos celestiais. Naquele momento, exatamente naquele momento, ele abre para a humanidade. O segundo Adão agora abre para a humanidade, para mim e para você, esta porta. Esta porta não se abriu antes de 1844, segundo a profecia de Daniel. Não importa o que você diga, não importa o que você creia, não importa a teoria que você defenda, é um fato que Filadélfia se abre diante de você. Se você é um desses que diz que guardou a minha palavra, se você consegue crer na humanidade plena de Jesus Cristo, nosso Salvador, você entenderá que o meu poder, diz Deus, se aperfeiçoa na fraqueza da humanidade, na fraqueza daquele que veio que não tinha parecer nem formosura, aliado à força do céu, aliado à força do seu Pai Celestial. Agora ele atravessa estes portais e deixa essa porta aberta para mim e para você, para que você com ousadia possa entrar no Santíssimo de Deus. Repito, que ninguém pode entrar antes. Ninguém. E como é que você entra nesse local? Apenas e simplesmente pela fé. Diz o texto, né? Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que grande sacerdote é esse? Um grande sacerdote humano. Naquela veia, naquelas veias, naquele corpo, naquele templo perfeito de Deus, que é Cristo, o Cristo vivo, humano, naquela carne, naquelas veias correm o sangue da humanidade, correm o meu e o teu sangue, porque ele é nosso parente de fato, ele de fato entra e com ele leva a humanidade para dentro de um local que ninguém pode ir. E quem sabe neste momento você poderia dizer, mas Elias foi levado ao céu, mas Enoque foi levado ao céu. Mas o próprio livro de Hebreus apresenta que nenhum deles foi ao céu. Como entender que sim, Elias foi ao céu, mas ao mesmo tempo não foi ao céu, como diz o livro de Hebreus? Ocorre que Elias sim foi levado ao céu. Enoque sim foi levado ao céu, mas não ao céu dos céus. Não ao céu onde habita o Pai, não foram levados ao Santíssimo. Nenhum deles pôde entrar no céu dos céus, conforme relata Apocalipse 12 e conforme relata Apocalipse 4 e 5. Eles puderam ir até as regiões celestiais, mas não puderam adentrar um local em que a porta ainda estava fechada. Por favor, meu amado irmão, minha amada irmã, entenda, esta não é uma teoria apenas. Não se trata de aceitar a teoria da profecia de Daniel 2. Não se trata de entender a teoria de Apocalipse 1, 4 e 5 e 10. Não é uma teoria, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma promessa para você, para que você possa ter esta ousadia necessária para que na carne, na humanidade plena de Jesus Cristo, você possa confiar em Deus e adentrar aquele santuário e com toda a força do teu ser dizer, eu vou até o Pai, confiando nos méritos de Cristo, e se perecer, pereço. Aquele que ilumina mundos com a sua luz, aquele que emite mais luz e calor do que o próprio sol, e você olha para o sol e nem pode olhar para o sol, porque você sabe que a própria vista tua é ofuscada, mas um Deus que diz, venha, venha, venha até mim, venha, e você com ousadia diz agora, irei, e se perecer, pereço. O texto ainda apresenta pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que fazer para entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que esta carne é exatamente a sua? Porque se esta carne não for exatamente a sua, esta porta não foi aberta para a humanidade. Veja, o livro de Hebreus mesmo, volte um pouco no capítulo 2, versículos 14 a 18.
2, 14 a 18. E apenas aceite o que o Senhor Deus te dá neste momento, da forma como está. O nosso amado irmão Fábio Amaro fez recentemente uma gravação com o título Como Lês, falando exatamente da humanidade de Cristo nesta terra. Eu me alio a todos estes homens que têm defendido esta verdade e pela graça e força do Senhor Deus, ouça o que ele te diz e aceite-a no teu coração como você lê. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele aniquilou o império da morte. Por isso você pode dizer a plenos pulmões: irei ter com o rei, e se perecer, pereço. Porque não vai perecer, porque o império da morte foi completamente aniquilado. Não há mais o perigo de você morrer a morte eterna, desde que você concorde, desde que você se posicione, desde que você confie na humanidade plena do nosso Senhor Jesus Cristo, porque para isso ele veio ao mundo. Não há o menor perigo de você ir ter com o nosso Pai e não ter ao lado dele um intercessor, um mediador que não seja exatamente igual a você. É isso que ele quer te transmitir. Eu fui como um ser humano e eu abri para ti, como segundo Adão, eu abri para ti as portas do céu. Tu podes ir ao meu Pai e eu te alcançarei o cetro da graça. Eu te cobrirei com a minha justiça, para que possas estar diante do meu Pai celestial e não morrer fulminado pela glória que emite dele. Eu te esconderei no meu pavilhão. Quantas vezes quis eu, como a galinha, que protege os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não o quiseste. Não é mais hora de rejeitar esta proteção. Não é mais hora de rejeitar o manto da justiça que Cristo te oferece. Não é mais hora de duvidar da humanidade deste Senhor que nos redimiu exatamente como nós somos. Diante de nosso Pai Celestial está alguém que, naquele véu que se rasgou, uniu a humanidade à divindade para todo sempre. A carne humana foi demonstrada ali em Cristo Jesus como pode de fato habitar a divindade ali. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte, estes somos eu e você, com medo da morte, mas eu não posso ir até o Pai. Imagine se eu, como um ser humano em carne, posso ir até o Pai que emite muito mais luz que o sol, eu morrerei carbonizado. Não, com ousadia adentre o santuário pela fé, porque ao teu lado está alguém que te protege. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, ele não tomou a descendência dos anjos, ele não tomou a estrutura dos anjos, ele não tomou a carne dos anjos, se é que podemos dizer carne dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Nem foi a descendência de Adão que ele tomou, foi a de Abraão, já combalida pelo pecado, muito mais do que quando em Adão após o pecado. Não apenas após o pecado, mas após 4.000 anos de pecado, Jesus vem a esta terra. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele experimentou como eu e você experimentamos a tentação. A diferença foi que ele experimentou a tentação com muito mais vigor e força do que nós, porque o diabo atentou diretamente nele. O diabo sabia que se perdesse aquela batalha, a humanidade estaria perdida para ele. Claro, a humanidade que aceita os méritos do nosso Salvador. Mas a nós é proposto algo muito maior. Dentre os seres humanos, a nós é proposto que com ousadia adentremos o Santíssimo. 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Ele conhece a tua fraqueza. Ele sabe que você tem medo. Mas ele estende o convite.
venha, venha, eu te protegerei. E ele sabe exatamente o que é a tentação. Ele entende o que é a tentação. Ele entende a tua fraqueza. Mas o Pai novamente se levanta como um convite de amor, encorajando você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Hebreus 10, então, e finalizamos com isso. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, com o espírito realmente voltado não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, não pela metade. Irei ter com meu Pai, se perecer, pereço. Fé absoluta, numa época em que quase que é proibido falar de Deus, numa época em que entre mesmo os nossos irmãos se levantam pessoas tentando solapar o que se ensina, numa época em que se levanta aquela que foi um dia uma igreja chamada por Deus, mas que resolveu em algum momento negar a humanidade de Cristo, negar que ele veio em carne, numa época em que seremos ameaçados pelos nossos próprios irmãos que se levantarão contra nós negando esta maravilhosa doutrina, negando esta maravilhosa promessa, nesta época você é convidado a se levantar. Aquele que tentar salvar sua vida, perdê-la. Eu quero manter a glória dos homens, então eu não entro nesse assunto porque é perigoso. Porque pessoas vão falar que eu estou negando a divindade de Cristo, porque pessoas vão falar que eu não aceito que Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, quando eu exalto a sua humanidade. É preciso ter a coragem de pregar a verdade, doa a quem doer, e se perecer, pereço. Se a minha glória é jogada agora no pó, se alguém vai te acusar de ter vivido tantos anos tentando pregar o Evangelho ou pregando o Evangelho, mas agora tu estás te desviando porque estás falando da natureza de Cristo e não pode ser assim. Cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que a prometeu. Esta é uma promessa e um convite para que você faça parte da igreja de Filadélfia, a igreja que não tem absolutamente nenhum defeito apontado pelo Senhor, a igreja que tem só elogios da parte do Senhor. É hora de sair de Laodiceia, é hora de vir e fazer parte da igreja de Filadélfia, mais do que fazer parte da igreja de Filadélfia como um membro, ser o membro de Cristo, ser parte desta igreja. Não importa se o nariz, se a boca, se o ouvido, se a ponta da unha do dedo do pé, não importa. Venha como deves vir. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Venha como está, mas venha com a coragem e com a ousadia que Deus te dá. Hoje no céu, um ser humano em carne, humano, carne glorificada é verdade, mas um ser humano te convida, e somente porque ele é um ser humano como nós, você pode, com ousadia, adentrar o santuário. É isso que faz esta poderosa diferença, que espantou anjos e mundos não caídos. Olhar aquele que tinha a forma do Filho de Deus, tinha a forma de Deus, abriu mão completamente da forma, abriu mão completamente da glória, se transformou num ser humano, para poder vir nos resgatar, para poder vir buscar eu e você. Ele se fez humano, ele abriu mão da glória, ele abriu mão do poder, ele abriu mão da companhia direta, presencial do Pai, e veio a este mundo para nos buscar. Transformou-se num ser humano, e agora, ao adentrar os passos celestiais, ao posicionar-se imediatamente ao lado do nosso Pai, ele te convida. Vem, ouvirás
e aceitarás o chamado dele? Sairá da tua boca neste momento, confiando plenamente naquele que hoje é um ser humano glorificado ao lado do nosso Pai. Aceitarás o convite? Terás a ousadia e a coragem de, neste momento, dizer: irei ter com o meu Pai, confiando plenamente nos méritos daquele que na cruz do Calvário, naquele que na sua carne me dá esta ousadia. E dirás: irei ter com meu Pai, e se perecer, pereço? Pense nisso, e que Deus seja contigo. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.